Olá, pessoal! Aqui quem fala é a professora Laís Rocha. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Vamos iniciar agora o percurso 7, fluxos migratórios na América Latina. Por que as denominações América Latina e América Anglo-Saxônica? O continente americano foi colonizado pelos europeus. Entre os elementos culturais impostos por eles, destaca-se a língua, podendo ser dividida em América Latina e América Anglo-Saxônica. Como assim, professora? Foi feita uma divisão de acordo com a língua, de acordo com o idioma falado nesses territórios americanos, né? A América, ela é dividida em três: América do Norte, América Central e América do Sul. Só que no território americano como um todo, né, conhecido também como o Novo Mundo, ele é dividido em América Anglo-Saxônica, né, e América Latina. Vamos lá, América Latina, que corresponde aos países de língua neolatina, português, o francês, o espanhol, ou seja, aquelas originadas do latim, da língua latim. Então, países que se enquadram como países da América Latina, eles têm um idioma de origem latim. Português, o francês, o espanhol, a língua oficial falada dentro do território seria de origem latim. Já a América Anglo-Saxônica corresponde aos países de língua inglesa, países que possuem o idioma do inglês como a língua oficial. Só que essa regionalização não é rígida, ou seja, essa divisão ela não é rígida, pois existem países no continente americano que, embora tenham como língua oficial o inglês, devem ser considerados pertencentes à América Latina. Alguns países são considerados integrantes da América Latina em razão de um passado histórico semelhante aos outros latino-americanos, ou seja, foram submetidos à colonização de exploração e não à colonização de povoamento, que caracterizou a maior parte da América anglo-saxônica. Ou seja, né, vai existir, além do idioma, além da língua, como que caracteriza a regionalização, a divisão entre a América anglo-saxônica e a América Latina, a forma como esses países foram colonizados também vai influenciar a característica dele ser um país da América Latina ou um país anglo-saxônico, né? Porque a gente sabe que os países da América Latina, a colonização deles foi de exploração. Por exemplo, o Brasil, quando vieram colonizar, os portugueses vieram vieram ao Brasil, né? Eles tinham a intenção de explorar e não vir para povoar, né? Eles vinham em busca de metais preciosos, em busca de ouro, né? Tinha o pau-brasil, tinha outras economias que eles exploravam em nosso território, exploravam do Brasil, retiravam e levavam para os seus países de origem, né? Então, a exploração é também uma característica ou não de se enquadrar nesse América anglo-saxônica ou América Latina, né? Os Estados Unidos, por exemplo, a parte leste do seu território teve uma colonização de povoamento, né? As pessoas foram para lá para povoar o território dos Estados Unidos. Então, também, além da língua, além do idioma, o idioma também faz parte dessa caracterização, de país da América anglo-saxônica e América Latina, tá? América Latina, de área de destino de imigrantes para a área de saída de emigrantes. Gente, vamos só recapitular aqui. Imigrar é diferente de emigrar. Emigrar é a saída, certo? Vai ocorrer um deslocamento de saída. E emigrantes com I é de entrada. Então, vamos lá. América Latina,
de área de destino de entrada de pessoas para a área de saída de emigrantes. A América, desde o início do século XVI, tornou-se um continente de destino de imigrantes de várias partes do mundo. Ou seja, as pessoas se deslocavam, se direcionavam para a América. O Novo Mundo, como foi chamado, atraiu milhões de imigrantes que povoaram suas terras e que, juntamente com os nativos e os imigrantes que vieram forçadamente, por exemplo, os africanos, formaram populações, constituíram seus espaços geográficos e suas economias. Por volta de 1970 e prolongando-se até os dias atuais, enquanto os Estados Unidos e o Canadá continuam sendo países de destino de imigrantes, os países da América Latina se tornaram grande área geográfica de saída de emigrantes, principalmente para os Estados Unidos, países europeus e, sobretudo, os países da região latino-americana. Então, vamos lá. Inicialmente, a América, conhecida como o Novo Mundo, ela era atrativa. As pessoas queriam se direcionar, queriam vir morar na América, nesse novo mundo. Só que com o passar dos anos, a América Latina, ela passou a se ter um deslocamento diferente. Ao invés de vir populações para morar na América, para se deslocar em destino da América Latina, por exemplo, o movimento passou a ser o contrário. Começou a ocorrer a saída de pessoas, né? E essa saída, ela tem uma direção, eles se deslocam principalmente com destino a países como os Estados Unidos e o Canadá. Aí na foto aparece imigrantes de diversos países europeus que se reuniam na sala de jantar do hotel de imigrantes. Edifício que recebia quando desembarcavam em Buenos Aires, Argentina, em cerca de 1940. Ou seja, nessa época aí, as pessoas vinham para morar na América Latina, tá? As causas da inversão dessa migração latino-americana. O que foi que aconteceu que mudou? Que agora, ao invés de chegar imigrantes, o que está acontecendo é a saída populacional, a saída de emigrantes. A pobreza em que vivem milhões de latino-americanos é a principal causa dessas migrações. A busca por melhores condições de vida é o fator principal da saída de muitas pessoas que deixam seus países de origem, né? Existem dois tipos de migrações aí. As migrações intra-regionais, que são migrações que ocorrem dentro da América Latina, né? Que são pessoas que elas se deslocam, por exemplo, saindo do Brasil, vão para a Argentina, vão para a Bolívia, vão para o Peru, vão para o Chile, ou seja, é dentro da América Latina. E existem migrações extra-regionais, que são migrações para os Estados Unidos, para o Canadá, países de outros continentes, como, por exemplo, o continente europeu. Ou seja, é uma migração fora da América, tá? América Latina são as populações que vivem aqui na América Latina e se deslocam para outras regiões, por exemplo, para os Estados Unidos e Canadá, que fazem parte da América anglo-saxônica, ou para a Europa, para outro continente, entendeu? Esse é o tipo de migração extra-regionais. O fato de maior fluxo de imigrantes latino-americanos se dirigir a países da própria região, podemos considerar. Ou seja, a migração que ocorre dentro do continente do latino-americano, da América Latina, é o quê? É o desenvolvimento de alguma região, é o sentimento anti-imigração ou a xenofobia existente nos Estados Unidos e em outros países europeus. Professora, o que é xenofobia? É a aversão a imigrantes. Os Estados Unidos, ele é conhecido mundialmente, né? Ele é interesse de muitas pessoas em viver naquele país, enfim, por toda uma questão de
ter uma melhor condição de vida, né, por ser um país desenvolvido, como também outros países na Europa. A xenofobia é uma aversão a estrangeiros, certo? Existem pessoas que moram nos Estados Unidos ou em outros países da Europa, por exemplo, que não aceitam, que não querem que essas pessoas de outros países, esses imigrantes, venham morar em seu território. Porque eles podem, na cabeça deles, eles acreditam que podem tirar o emprego deles, eles têm medo também de ataques de outros países, entendeu? De bombas, enfim, tem eles têm aversão a esses estrangeiros. Então, é muito mais fácil para algumas pessoas que vivem na América Latina migrar para dentro, fazer uma migração intra-regional, porque essa migração ela não vai existir um grau tão acentuado de uma xenofobia, de uma aversão a imigrantes, entendeu? As leis de imigração restritas adotadas por esses países dentro desse território latino-americano, é bem mais maleável do que você migrar para outras regiões, como, por exemplo, os Estados Unidos, que tem uma política de imigrantes bem mais rigorosa, podemos assim dizer. Os deslocamentos internos na América Latina. Além das migrações internas espontâneas, que ocorrem dentro de uma mesma região do país, por exemplo, o êxodo rural, migrações de uma cidade ou região para outra, essas migrações espontâneas são migrações que acontecem porque a pessoa quer, certo? Por exemplo, o êxodo rural é a saída da pessoa do campo para uma busca de uma melhor condição de vida na cidade, então, porque no campo não tem um emprego para ele, então ele vai buscar uma nova condição, buscar melhores condições de vida na cidade, que ele acredita que vai ter um emprego, vai ter uma estrutura melhor para recebê-lo e assim ele melhorar a condição de vida dele. Isso é espontâneo, ele quer. Só que existem também as migrações internacionais. Existem as migrações internas forçadas ou os deslocamentos internos. Mas o que são essas migrações internas forçadas ou deslocamentos internos? Vamos lá. Na América Latina, o crescimento do narcotráfico e a consequente formação de organizações criminosas tem espalhado a violência tanto no campo como também nas cidades. Os casos mais graves são encontrados no México, em países da América Central, na Colômbia e no Brasil. Na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, gangues do narcotráfico se enfrentam pelo domínio de territórios para a venda de drogas ilícitas e nesse confronto policiais e civis inocentes acabam por morrer, né? Na Colômbia, a ação de grupos guerrilheiros também espalhou a violência e provocou migrações forçadas e deslocamentos internos. Professora, o que seriam então essas migrações internas forçadas ou deslocamentos internos? As pessoas, elas estão migrando, ou seja, elas estão se deslocando, não porque querem, mas sim porque estão sendo obrigados. Por que, professor, obrigados? Por exemplo, por causa do narcotráfico de uma região, certo? Por causa de problemas territoriais, de domínio de gangues. Então, eles não querem, eles estão sendo forçados a sair dali. Não porque querem, não porque tem outra opção melhor, não por isso, mas porque ali não dá mais. Isso aí é uma migração forçada. Eles estão diferente do que acontece da migração espontânea, que a pessoa vai porque quer, porque vai buscar uma melhor condição de vida. Diferente. As migrações forçadas, elas ocorrem sim na América Latina, em algumas regiões, principalmente, como ele citou aí, o México, alguns países da América Central, a Colômbia, no Brasil, por exemplo, no Rio de Janeiro, entendeu? Isso são migrações forçadas, eles estão sendo obrigados a sair ali da sua casa, de onde você mora, por conta desse conflito de posse de território entre gangues, por exemplo. Vamos continuar.
Outro exemplo de migração forçada se refere à construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, no rio Xingu, próxima à cidade de Altamira, no estado do Pará, que deslocou cerca de 40 mil pessoas, principalmente a população ribeirinha, ou seja, a população que mora ali próxima ao rio, na qual se incluem os indígenas. Isso aí também é uma migração forçada, certo? Por motivos da construção dessa hidrelétrica, né? Teve que deslocar todas as pessoas que moravam naquela região ali, se deslocar para outra região porque foi construída aquela hidrelétrica ali. Isso também é uma migração forçada. Outro caso desastroso no Brasil relacionado à implantação de projeto mineral foi o rompimento de uma barragem de rejeitos de mineração, minério de ferro, no subdistrito de Bento Rodrigues, no município de Mariana, estado de Minas Gerais, em 2016. Esse rompimento, a lama com rejeitos, atingiu o Vale do Rio Doce e de outros rios dessa bacia hidrográfica, causando o maior desastre ambiental do Brasil e um dos maiores do mundo. Esse subdistrito foi destruído e, além de mortes, 1.361 pessoas foram forçadas a se deslocar ou realizar migração forçada, né? Então, aí é um crime ambiental, certo? Que aconteceu, no qual essa barragem, ela rompeu, essa lama, além de causar a morte de pessoas, né? Além de pessoas morrerem por causa desse desastre, outras pessoas sobreviveram, mas foram prejudicadas, foram obrigadas a sair de suas residências para outra área, porque não havia mais condições de viver na região. Então, também se enquadra em uma migração forçada. As migrações na América Latina. O México é usado por migrantes da América Central, da América do Sul, da África e da Ásia para entrarem de forma ilegal nos Estados Unidos. O fluxo de pessoas que atravessam o território mexicano tem aumentado nos últimos anos, mostrando assim o deslocamento delas em relação aos seus países de origem ou as dificuldades pelas quais passam neles, como a falta de emprego, precárias condições de existência, entre outros. Contudo, o desejo desses migrantes em viver nos Estados Unidos é dificultado por barreiras existentes na fronteira entre esses dois países, que impedem ou dificultam a entrada de migrantes ilegais, né? Existe uma política nos Estados Unidos bem rigorosa em relação a esses imigrantes, né? Desde o início dos anos de 1990, os Estados Unidos construíram um muro de 1.130 quilômetros de extensão, embora descontínuo, em locais onde o fluxo de imigrantes ilegais é mais intenso. Ao longo do muro existem monitoramento militar estadunidense e nos locais onde esse muro não foi construído, há patrulhas de fronteira, câmeras de segurança e alarme, né? Então, eles têm uma política bem rigorosa, né? Eles não aceitam migrantes entrar sem eles avaliarem. Existe uma política de imigração para aceitar, né, até mesmo turistas no território deles, porque eles acreditam, né, existem muitas pessoas que se direcionam para a região em busca de uma melhor condição de vida, né, e também existe um medo por parte deles de tirar o emprego de outras pessoas que já moram nos Estados Unidos, né, existe a questão de ataques de outros países, enfim, existe toda uma questão de uma política migratória dentro dos Estados Unidos, né? E o México, ele é alvo de receber populações de países vizinhos que tentam entrar de uma maneira ilegal nos Estados Unidos, passando pelo México. As migrações na América Latina, continuando, com exceção dessas migrações que se dirigem ao México, com a intenção de entrar nos Estados Unidos, os principais países de destino das migrações no contexto regional são o Chile, o Brasil e a Argentina.
A maior parte desses migrantes tem como países de origem Bolívia, o Peru, o Paraguai, a Venezuela e o Haiti, ou seja, né, o maior fluxo migratório dentro da América Latina são também com destinos a países como o Chile, o Brasil e a Argentina, né? Eles saem, a maioria, da Bolívia, do Peru, do Paraguai, Venezuela e Haiti. As políticas migratórias na América Latina. A Lei de Imigração no Brasil, o Estatuto do Estrangeiro, vigente até 2017, considerava o imigrante como um estranho e como provável ameaça à segurança nacional e, além disso, como uma pessoa de menor importância em relação aos brasileiros. Há anos, o Brasil pretendia fazer uma reforma em sua legislação sobre migração. E isso foi conseguido em 2017, com a nova Lei de Migração, que considerou o deslocamento populacional sobre a óptica dos direitos humanos, ou seja, como um direito humano, abandonando a ultrapassada concepção de migração como uma questão de segurança nacional. Foi, assim, um grande avanço. Em outros países latino-americanos, essa concepção está também sendo ultrapassada, né? Aí, como diz na foto, migrar é um direito. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Aí está disponível o blog da nossa escola, né, o meu canal no YouTube e o meu Instagram, tá? Eu quero que vocês, desejo que vocês fiquem bem, se cuidem e até a próxima semana.